Ele diz, eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos. Em outras palavras, ele está dizendo, eu esquadrinho aquilo que você não pode esquadrinhar. Eu consigo penetrar numa dimensão de análise, de avaliação e leitura do seu coração que você jamais conseguirá. Agora Deus está dizendo, eu não apenas leio o que você não lê. Depois dele dizer que sonda o coração, que prova os pensamentos, ele diz assim, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não apenas faço a leitura que você não faz, mas eu tenho o poder de tirar o que está do lado de dentro e sinalizar, expor do lado de fora. Eu retribuo de acordo com aquilo que está dentro de você e você não consegue enxergar. Ou seja, para responder como saber se confiamos em Deus, nós dependemos não apenas de uma autoavaliação, de um autoexame. Nós dependemos do exame do auto. E o Deus que nos examina, Ele também expõe. Portanto, o que eu quero te apresentar a partir desse texto, começa, em primeiro lugar, por uma diferença de atitude, do que confia e do que não. Esse vai ser o primeiro tópico que eu vou abordar aqui. Mas depois, em segundo e terceiro lugar, como segundo e terceiro tópicos, nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que não confia em Deus e é classificado de maldito. E depois nós vamos avaliar os sinais que acompanham o que confia em Deus. E eu entendo que esses sinais, essas declarações, são como Deus disse logo depois na sequência, a forma dele mostrar para nós se confiamos ou não confiamos nele. Então, há uma ordenança bíblica para que eu e você creiamos e confiamos em Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus afirma, é um imperativo, tende fé em Deus. E se eu e você decidimos não crer, não confiar, estamos em desobediência. No final das contas, a questão não é avaliar quais são todas as possibilidades. É fato que a Bíblia fala de condutas conduzem à bênção, de condutas conduzem à maldição. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 dizem assim, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Bênção ou maldição, depende se você corresponde ou não a Deus. Que o texto não diz apenas, maldito o homem confia no homem, mas ele diz que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem. O problema é a substituição, quando você escolhe confiar no homem e não em Deus. Porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, tivemos uma situação onde precisamos corrigir uma pessoa no nosso meio. Porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família. Isso estava gerando, obviamente, prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho e dentro do contexto da igreja. Relacionamento com líder, com liderado, sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando fomos confrontar a pessoa no sentido de ajudá-la a enxergar o erro e crescer, o camarada tentou se defender usando esse texto. Maldito o homem que confia no homem. Tipo, não tem que confiar em ninguém. Falei, ei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje, não confio em você. Aliás, por que é que eu devo confiar você em alguma coisa aqui da igreja se você não merece confiança? Então eu vou remover você de todo esse lugar. Ele ficou me olhando assustado. Falei, só estou falando o que você sugeriu. Agora, quando é para você a verdade serve, quando é contra você não serve. Eu falei, você está tirando o texto do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos, como na lei de Moisés, onde Deus tentava tratar com questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher, porque Deus sabe que num ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança. Deus está falando de colocar confiança em pessoas, a ponto de substituir a confiança nele. Essa é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Saber lidar com a provisão. Quando eu falo provisão é o recurso esse que você vai literalmente provisionar, separá-lo. Para quê? Para quando tiver alguma necessidade você estar preparado para ela. Na revelação que Deus, por meio de José, deu ao faraó e diz, aproveita os 7 anos das vacas gordas de prosperidade, não para torrar e gastar tudo, mas para estocar. Porque quando vierem os anos de fome das vacas magras, você tem recurso, você tem provisão. Isso é sabedoria, é boa administração, é boa mordomia.
né? Desde que nossos filhos eram pequenos, eles nem andavam, estavam no colo, a gente já treinava a carregar a oferta para colocar no gasofilácio, né? A gente entendeu que isso é parte de um treinamento que tem que começar muito cedo. Quando começaram a andar, a gente dava o dinheiro e dizia, leva. Então todo o culto, quando estava para começar o culto, ele chegava na gente, dinheiro da oferta, o dinheiro da oferta, e a gente sempre dava o dinheiro da oferta para cada um deles. Eu lembro que o Israel, nessa fase dos 5 anos, eu dei uma bolsinha para ele pequena, com zíper. Eu enchi ela de moeda, né? E algumas notas, na época ainda tinha nota de R$1. E eu falei, filho, papai vai te dar dinheiro, porque o papai quer te ensinar a lidar com dinheiro. A primeira lição é, você não pode gastar. Nós vamos ter que conversar bem antes de você gastar, apesar do dinheiro ser seu, porque a gente tem que saber como fazer as escolhas. E fui trabalhando algumas questões com ele. Ele ficou tão empolgado que agora ele tinha o dinheiro dele, que onde ele ia, ele levava a tal da bolsinha dele. Falei, filho, você não pode ficar andando com isso. Você vai perder. Não vou, pai, eu vou cuidar disso, né? E ele estava todo empolgado. Num domingo, que eu estava pregando fora, ele chega no início do culto e fala para Kelly, e diz, mãe, me dá o dinheiro da oferta. E a Kelly olha e vê a bolsinha na mão dele e entendeu que era a hora da lição. Falou, filho, papai e mamãe sempre te deram o dinheiro da oferta porque você não tinha. Mas agora que você tem o seu próprio dinheiro, mamãe não vai dar não. Se você quiser ofertar hoje, vai ser do seu dinheiro. Ele olhou numa lógica simples de criança e disse, mãe, se eu der do meu, eu vou ficar com menos. Ela sorriu para ele e falou, é isso que é oferta, filho. A gente abre mão de alguém importante para nós, para aquele que é mais importante do que qualquer outra coisa. Ela diz, no entanto, você não é obrigado a dar. Mas se quiser dar, é do seu dinheiro. Então pensa o que você vai fazer. Tome a sua decisão. E quando chegou a hora da oferta, que ele estava ministrando louvor com o pessoal, então ela só viu a hora que ele chegou perto do gasofilácio e fez questão de mostrar para ela, tipo, é nota de 1, não é moeda não. Pá, tipo, tô dando grana alta. E botou a oferta, saiu de peito estufado, todo contente. No final, a Kelly foi conversar e disse, filho, mamãe está tão feliz, tão orgulhosa, você fez a escolha certa. Ele falou, mas mãe, lembra que eu falei que se eu desse no meu ia ficar com menos? Ela falou, sim. Ele falou, mas não sou bobo não. Depois que eu conversei com a senhora, comecei a pensar, falei, peraí, posso até ficar com menos no início, mas o pai e a senhora sempre falam que Deus abençoa, depois que Deus abençoa, eu vou ficar com mais. E ela apenas sorriu e falou, que bom, filho, que você entendeu isso e que você vai crer nisso. Ele falou, mãe, como é que Deus abençoa? O dinheiro cai do céu? Ela falou, não, filho, não é bem assim, né? Deus até pode fazer isso extraordinariamente, mas a forma comum, Deus gosta de usar pessoas. Assim como você já viu Deus usar papai e mamãe para abençoar os outros, você já viu Deus usar pessoas para nos abençoar. Então a gente nunca sabe exatamente como Ele vai fazer, mas a gente confia nele. 29 anos de ministério pastoral, fora os anos já no ministério itinerante. Mas falo do pastoral, porque foi no pastorado que a gente passa a gastar tempo ouvindo pessoas, aconselhando, orientando. E você começa a aprender a mapear comportamentos que são repetitivos. Um dos sinais que acompanha a vida de quem não confia no Senhor é um senso de solidão. Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus age na vida do outro, mas não age na minha. Esse senso de solidão costuma acompanhar quem não confia no Senhor, porque o que confia, meu amigo, está em outro nível. No Salmo 27:10, Davi diz, ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, são os últimos de quem a gente vai esperar isso. E diz, o Senhor me acolherá. Tipo, é ruim que Deus vai me desamparar. Nunca. É por isso que Hebreus 13, um dos textos que usamos num dos domingos, né, atrás, ministrando sobre fé, diz, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aquele que confia sabe que em momento algum será abandonado pelo Senhor. Mas quem não se move no nível de confiança o tempo todo, ele está preso nesse lugar. A segunda descrição dos sinais da maldição, não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo do sinal da maldição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos. E olha que tem coisa que Deus libera sobre todo mundo. Em Mateus 5,45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada do que Deus faz. Mesmo algumas coisas boas que lhe acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente
na vida de quem não confia no Senhor. Nós vemos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade. É a murmuração, é a reclamação. Essa pessoa não vê quando vem o bem. Voltar para Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos fracionar essa declaração. Primeiro, árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. As raízes se estendem fora da vista humana. A árvore que está próxima da água, ela é beneficiada pela água, não porque a árvore foi até a água ou a água veio até ela, mas porque raízes saíram em busca do contato com a água para buscar de lá o suprimento necessário. Assim como isso normalmente, o trabalho da raiz acontece fora da vista, eu e você, no relacionamento com Deus, precisamos desenvolver raízes. Nem sempre são parte da nossa vida pública, visível, mas são a nossa conexão com Deus, para receber dele sustento, para receber dele suprimento. O que deixa o cara com a folhagem verde tanto tempo? Alguém que não desanima, o tempo passando, as circunstâncias sem mudar a sua confiança em Deus. E normalmente nós pensamos que Abraão precisou de fé só até Isaac nascer. Meu amigo, ele precisaria de mais fé depois que Isaac nasceu, do que antes de Isaac nascer. Gênesis 22 fala que Deus fala para Abraão: pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Eu não sei você, mas já reclamei com Deus várias vezes. Falei, precisava falar isso tudo para o velhinho. Já é difícil entregar o filho, o senhor tem que dizer o teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Falei, o senhor só está dificultando. E aliás, depois que eu virei pai, esse texto ficou mais difícil. Eu tinha vontade de pular Gênesis 22 e nem ler isso. Eu não entendo a disparidade entre isso e isso, mas uma coisa eu sei: eu confio nele. O que ele vai fazer é problema dele. Ele mandou matar, eu vou matar. Agora, ele que devolve o filho, porque ele tem que cumprir a palavra dele. Então, ele vai obedecendo a Deus, mas a Bíblia diz, cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Quem está entendendo? Folhagem verde. Meu amigo, a maioria de nós já teria um chilique, entrava em estado de choque antes disso. Mas aquele que confia no Senhor não receia quando vem o calor, sua folhagem fica verde. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Jesus diz assim, observe a ordem: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Vou repetir. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Mas ele termina dizendo, ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora ele vai falar de outro. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Agora olha o que ele diz. Parece Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A mesma coisa do outro. A diferença, Jesus diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que eu e você precisamos entender? A adversidade vem para todo mundo. Se você vai ficar em pé ou cair, depende de como você edifica o seu relacionamento com Deus. Agora ele está dizendo, ouve minha palavra e não pratica, não tem estrutura. Ouve minha palavra e pratica, tem estrutura. Por quê? Porque obediência, gente, é uma das maiores expressões de fé. Assim como a desobediência procede da incredulidade. O que nos faz relativizar a obediência é a incredulidade em quem deu a ordem. Agora, quem não consegue levar a palavra de Deus a sério, no sentido de obediência, vai levar a palavra de Deus a sério quando é a promessa? Isso aqui eu não boto a mão no fogo, não acredito no caráter dele quando ele dá ordem. Mas a hora que deu a promessa, não, agora eu vou que nem louco. Ou você cria vínculo de confiança com o caráter de Deus na hora de obedecer, ou você não vai ter fé para a hora da promessa. Agora, alguns de nós queremos um evangelho bem light da obediência, mas queremos uma fé que rebenta e que nos leva a qualquer lugar. Deixa eu te dizer, vai sonhando. Você não vai chegar a lugar nenhum sem compromisso com a palavra. Quando eu e você olhamos para esse quadro todo apresentado a partir de Jeremias 17, eu creio que a melhor forma de concluir é se perguntar, quem sou eu? E eu quero perguntar isso, quem é você?
De acordo com essa descrição, já que Deus está dizendo que seu coração é enganoso, você não vai conseguir saber se você realmente confia ou não. Ele está dizendo, mas eu sei ler e eu consigo provar o diagnóstico através do que vai acontecer à sua volta. Usando essa leitura que Deus favorece, eu quero te perguntar, quem é você? O bendito ou o maldito? Agora, uma coisa boa de eu e você sabemos, os resultados externos dessa exposição do diagnóstico de Deus não são imutáveis. Tem gente como o rei Asa, que soube confiar em Deus no momento, viveu milagres e perdeu a confiança ao longo do caminho. Por isso que Hebreus 10:35 diz, não percam a vossa confiança. Ela tem uma grande recompensa. Então, mesmo que a gente observe o desenho e diz, não, de acordo com o que o Senhor falou aqui, eu estou olhando na minha vida e estou vendo esses sinais, sou árvore plantada junto às águas, que estende raízes para o ribeiro. Eu sou aquele tipo de gente que não receia quando vem o calor, minha folha fica verde. Eu sou o tipo de gente que no ano da seca não se perturba, não deixa dar fruto. Mesmo se você olhar o diagnóstico é esse. A disposição, como resposta ao que Deus está falando é, eu preciso preservar isso. Eu não posso, como Asa, comprometer. Mas se você fala, pastor, para o meu lado deu ruim. Eu não estou nesse time não, eu estou no primeiro, arbusto solitário no deserto. Talvez você diga, não, eu estou mais para não ver quando vem o bem. Talvez você diga, não, eu estou mais para morar nos lugares secos do deserto. Ou talvez você esteja no nível que outro me falou, eu estou os três juntos. Eu estou com o pacote full, completo do diagnóstico. O que eu e você precisamos entender? Que isso não é mera punição irreversível. Maldição no contexto do povo de Deus não é mera punição ou retribuição. Junto com a justiça de Deus, que obviamente retribui, junto com a correção, há sempre um convite, um chamado para o conserto. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 17, Deus diz assim, eu os feri. Ele vai dar detalhes de como feriu aquele povo e aquela geração. Mas no final, Deus desabafa dizendo, mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Em outras palavras, eu não feri vocês porque queria acabar com vocês. Eu os feri para atraí-los, para chamá-los de volta. Tem gente que é semelhança de Pedro. Quando ouve o galo cantar, cai em si, chora amargamente, se permite ser restaurado. Tem gente que é semelhança do filho pródigo. A Bíblia diz que ele também caiu em si. E ele precisou daquela didática, da dor de tudo que passou, para lembrar o que eu tinha com meu pai era muito melhor, eu vou voltar. E muitas vezes Deus permite esse tipo de circunstância com a forma de dizer, eu quero você de volta e eu preciso chamar a sua atenção. Eu preciso ajudar você a entender. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? É a nossa decisão. Ainda que alguém me diga, pastor, estou aqui na descrição do maldito é o homem, confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. Quando Deus mostra esse diagnóstico, Ele está dizendo, não estou te condenando, estou te alertando. Você pode mudar o jogo. Quem está entendendo, diga amém. Então a minha última pergunta a você, eu encerro aqui para passarmos a ceia. O que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu hoje?